Olá, meus amores, bom dia! Para quem não me conhece, eu sou a Valéria, sou professora da Organização Educacional Cristo e eu vim conversar com vocês um pouquinho a respeito da fitossanidade. A fitossanidade é o tema do torneio de robótica de vocês, onde vocês tiveram que passar por várias etapas e uma dessas etapas é assistir ao meu vídeo e responder um quiz baseado em todas as informações deste vídeo que eu estarei enviando para vocês. Então, pega papel e caneta, anota, presta atenção, vamos aprender um pouquinho sobre o que é a fitossanidade. Para que vocês compreendam, a fitossanidade nada mais é do que um conceito de proteção às plantas. Vejam bem, um conceito de proteção às plantas contra o ataque de pragas e doenças. De modo geral, para facilitar, a fitossanidade vai ser a medicina das plantas. Então, o que é que vai acontecer? É através da fitossanidade que nós vamos estudar essas pragas que podem estar prejudicando as plantas e nós vamos analisar e tomar medidas para combater e para proteger as plantas do ataque dessas pragas. Mas, professora, que pragas são essas? Ora, vejam só, podem ser vírus, podem ser bactérias, podem ser insetos, podem ser plantas daninhas, ou seja, aquelas plantas que crescem naturalmente no solo e que podem acabar prejudicando um determinado plantio de uma pessoa. No torneio de robótica de vocês, eles trouxeram uma situação, um problema. Eles disseram que o seu Lobato tinha um sítio e aí realizava várias plantações ali naquele sítio. Ele contratou uma equipe para poder, através da tecnologia, estar valorizando aquele cultivo dos vegetais que ele estaria realizando ali. Então, para que vocês compreendam um pouquinho da fitossanidade, eu vou trazer para vocês um exemplo hipotético. Imaginem que o seu Lobato, que é lá o dono do sítio, da nossa situação problema, do torneio de robótica, imaginem que no sítio dele ele plante bananas. Então, ele realiza o plantio de bananas. Então, vejam bem, as bananas, elas não estão isentas de serem atacadas por algum tipo de praga, de maneira nenhuma. Então, as pragas, elas podem afetar as bananeiras de várias formas, confiram aí. Essas pragas que atacam as bananeiras, elas podem estar prejudicando o próprio plantio e também podem estar servindo como ponte que vai disseminar essa praga para outros plantios. Como assim? Essas pragas, elas podem ser disseminadas de forma natural, através do vento, através dos pássaros, dos insetos que acabam ali, visitando aquela plantação que está contaminada e posteriormente visitando uma segunda plantação que não estava contaminada. E aí acaba contaminando ela. Então pode acontecer de forma natural e pode acontecer também a contaminação de vários outros plantios através da ação do homem. Vejam bem, se eu realizo um plantio de bananas e eu colhi aqueles frutos, eu vou transportar aqueles frutos para outros locais. Então, durante esse transporte pode acabar havendo contaminação, misturando vários tipos de frutos, contaminados e não contaminados. E também essas pragas podem estar contaminando outras através da troca de mudas, por exemplo. Vamos supor que o seu Lobato ele tenha que comprar algumas mudas de bananeira para poder estar ali cultivando no seu terreno, no seu sítio. Então, essas plantas que vêm, elas podem vir contaminadas ou não. Da mesma forma que as plantas que ele está cultivando podem ir contaminadas. Ótimo. Então, primeiro vamos entender o que as autoridades nos impõem para, por exemplo, realizar um cultivo de bananas, onde eu tenho a pretensão de vendê-las para fora do Brasil ou, no caso, se eu tiver a intenção de fazer o cultivo, de plantar mudinhas de bananas que venham de outros locais. Então, vejam só, as autoridades, elas impõem aos demais países uma quarentena vegetal, que se trata de uma restrição, ou seja, uma análise bem minuciosa dos produtos que vão entrar no país para evitar a contaminação da sua agricultura, ou seja, da agricultura local, com esses produtos que vêm de fora, de outros locais. Então, vejam só, essa quarentena, ela vai analisar dois tipos de pragas. Nós vamos ter a praga quaternária A1 e nós vamos ter a praga quaternária A2. Professora, eu estou entendendo nada. O que é isso? Calma que eu vou te explicar. A praga quaternária 1 vai ser aquela praga que não tem de maneira nenhuma no território. Então, vamos imaginar que o seu Lobato, ele quer realizar uma plantação de bananas e aí ele comprou algumas mudinhas de um determinado local fora do Brasil.
Aqui no Brasil, nós não temos nenhuma, vamos imaginar, lá no sítio não tem, no Brasil não tem nenhuma praga. Então, quando essas mudinhas vierem, elas vão ser analisadas para ver se não tem nenhuma praga. Principalmente pragas que não sejam ainda presentes, não estejam presentes no solo brasileiro. E a praga quaternária 2 é aquela que já tem no solo, mas ela ainda não foi disseminada amplamente. Por exemplo, vamos supor que a mudinha de banana que as mudinhas de banana que o seu Lobato comprou, elas vieram com uma determinada praga, mas já tem aqui no Brasil. No entanto, essa praga ainda não se disseminou, ela não está em todo o Brasil, ela está em algumas regiões, pequenas regiões. Então, a gente vai precisar, o governo ele impõe medidas para poder estar analisando, restringindo e decidindo se esses produtos poderão ou não entrar dentro do nosso país. Tudo bem? Por exemplo, o Brasil, ele proibiu a importação de mudas e qualquer elemento da bananeira, mudinhas, raiz, enfim, qualquer elemento da bananeira que tenha sido produzido em regiões que tenham um fungo chamado Figiensis. Então, se naquela região tem aquele fungo, o Brasil de maneira nenhuma vai aceitar essa planta aqui no Brasil. Por quê? Para evitar a contaminação aqui no nosso território. Tudo bem? Então, o que acontece? Caso aconteça uma contaminação, nós teremos que entrar com um plano de erradicação. O que é, professor, essa erradicação? Vai ser o plano onde nós iremos analisar aquela praga para decidir se essa praga, esses produtos serão exterminados ou se há alguma forma de tratamento para evitar a disseminação daquela praga. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que evitar que essas pragas ataquem as plantações. Para isso, na maioria das vezes, a gente vai ter que induzir a morte dessas bananeiras, das bananeiras que estiverem infectadas, que estiverem afetadas com essa praga. Essa morte ela vai ser induzida através de herbicidas, ou seja, através de produtos específicos para poder estar ali, infelizmente, matando aquela plantinha para evitar a disseminação daquelas pragas. Pronto, beleza. Aqui nós já entendemos o que acontece em uma plantinha, por exemplo, que tem que entrar no nosso país. Mas vejam só, vamos imaginar agora que o seu Lobato ele queira produzir as bananas dele para vender para outros locais. Para isso, nós precisamos inspecionar o local constantemente. Essa inspeção, ela tem que acontecer, o tempo todo, continuamente, em várias épocas do ano, com vários exames, para poder analisar se aquela plantação, se aquele cultivo está sadio. E para evitar, lógico, contaminação, para evitar que outras pragas contaminem aquele nosso plantio de bananas e para evitar que na venda a gente acabe dissipando, a gente acabe disseminando essas pragas. Então, olha só, depois que esses produtos de outros locais entram aqui no Brasil, ou seja, para entrar aqui no Brasil, eles precisam ser inspecionados por especialistas. Depois que chega no nosso país, que os especialistas inspecionam, eles liberam um selo de fitossanidade, garantindo que aquele produto que está entrando no Brasil, ele não tem nenhum tipo de praga, ele está super bacana e pode sim ser utilizado. Da mesma forma que os produtos que eu quero vender, eles têm que ser inspecionados também. Então, um profissional vai inspecionar todo aquele meu plantio durante todo o período de plantação, de desenvolvimento, de colheita e de venda, para garantir que o produto que esteja sendo comercializado também seja um produto super bacana e sem nenhum tipo de pragas. Então, daqui eu trouxe para vocês exemplos de como a fitossanidade é importante, por exemplo, para o cultivo de bananas do seu Lobato. Da mesma forma que acontece com o seu Lobato, acontece com vários agricultores aqui no Brasil. Eu espero que vocês tenham compreendido o que é a fitossanidade com esses exemplos. Então, boa sorte no quiz de vocês. Até a próxima!